Então, pessoal, temos mais um excelente número super confiável do Instituto Datafolha, o preferido dos brasileiros em matéria de dados confiáveis, né? Olha só o que essa pesquisa nova fala a respeito da confiança dos brasileiros sobre a economia presente e a economia futura. De acordo com dados do Datafolha, a parcela dos brasileiros que sente melhora na economia atingiu o seu pico. Isso aqui é uma coisa boa ou ruim? Olhando pelo título da notícia aqui do próprio Folha, aqui do site da Folha de São Paulo, né, que é o pessoal que gere a questão do Datafolha e tudo mais, de acordo com esse site aqui, parece uma coisa muito boa pelo título, não é? Na verdade, não, isso aqui não é uma boa notícia para o Lula, principalmente porque, dentre os eleitores do Lula, o pessoal que fez o L com gosto nas eleições, o otimismo com o futuro da economia está caindo, está despencando na verdade, né? Então vamos dar uma olhada nesses números aqui, lembrando que é Datafolha, ou seja, temos que ter muito cuidado com essas informações, com esses dados, provavelmente estão sendo puxados mais para o lado da esquerda, né? E antes de continuarmos, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, qual que é dessa primeira informação aqui, dessa primeira notícia, a respeito do pico aí da parcela de brasileiros que sente uma melhora na economia brasileira agora no governo Lula? Por que está sendo falado nisso? Primeiro ponto é o seguinte, porque desde a época das eleições houve uma queda nesse sentimento aí, pessoas que acreditam que de fato a economia está melhorando. Então houve uma queda considerável ao longo dos meses, agora houve uma subida, então um movimento contrário em relação a isso. Então olha só, em outubro do ano passado, na época ali das eleições, né, 34% dos brasileiros entrevistados pelo Datafolha declaravam sentir melhora na economia brasileira, né? Então, depois houve a questão das eleições e tudo mais, que o pessoal da Folha de São Paulo trata aqui como instabilidade, a polarização da disputa à presidência da República e uma nova retração, sendo que em dezembro 26% relatavam melhora, em março agora desse ano 23%. Então, houve uma queda considerável nos primeiros meses do governo Lula. Agora, em setembro, o percentual subiu para 35%, até maior do que outubro do ano passado, né? Claro que podemos ter alguma forma de dados maceteados aí por conta do Instituto Datafolha, que não seria nenhuma novidade, diga-se de passagem, mas esses são os números apresentados aqui então. Então, em primeiro lugar, por que os especialistas aí do Datafolha acreditam que o povo brasileiro está começando a ter mais confiança na economia, né? Segundo eles aqui, segundo o que o pessoal da Folha de São Paulo listou aqui, pesaram em favor disso aí, né, da melhoria desse cenário, desse percentual, medidas do governo como a ampliação dos programas de distribuição de renda, com destaque para o Bolsa Família. Claro que aqui vamos fazer uma parte, vamos fazer um adendo aqui. O Bolsa Família foi ampliado no governo Lula porque certamente, se você se lembra, né, o governo Lula cortou o benefício de um monte de gente. Acho que mais de 1 milhão de pessoas pararam de ter o benefício no governo Lula. Então, como é que ele foi ampliado? Ampliado no seu valor? Isso é muito questionável se compararmos aí com vários repasses lá do programa Auxílio Brasil na época do Bolsonaro com valores também superiores, né? Mas muita gente perdeu o Bolsa Família durante o governo Lula nesses primeiros meses aqui. Então, como é que tem destaque para o Bolsa Família nessa história? Não sei. E eles seguem dizendo aqui uma melhora nas condições de crédito com apoio de projetos como Desenrola Brasil. Desconfio que isso aqui não tem o menor impacto nessa história. Primeiro de tudo, todos esses pontos que eles estão listando são muito curtos, assim, na questão do prazo, né? Aconteceram tem pouco tempo. Isso demora a ter uma repercussão real na economia. Não é como se o governo lançasse um programa aqui, por exemplo, de limpar o nome das pessoas, igual se Desenrola Brasil supostamente é, não é como se isso fosse lançado e no outro dia as pessoas já percebessem uma melhora econômica. Isso aí demora algum tempo. Existe uma latência entre medidas econômicas positivas e seus resultados lá na frente. Inclusive, eu desconfio que tudo que nós temos de resultado positivo hoje na economia ainda é fruto do governo Bolsonaro e da condução do Paulo Guedes da economia, não tem nada a ver com o governo Lula. Ainda não começamos a ver os problemas de fato que esse governo vai causar.
O pessoal aqui também falou, né, do Datafolha a respeito aqui da inflação menor, tem uma inflação menor aí acumulada nos últimos meses, o que não é verdade. No governo Bolsonaro a inflação estava muito menor, nós já temos acompanhado esses números, temos visto a Miriam Leitão tentando defender o indefensável nessa história aí, mas fizeram aqui uma manobra para dizer aqui então a respeito da deflação aqui nos preços da alimentação no domicílio, 0,62% em 12 meses. E aí fica a questão, será que esse aqui é um percentual muito considerável de queda no preço dos alimentos ao longo de um ano? Para as pessoas se perceberem isso e acreditar que isso representa uma melhora na economia de forma geral? Então essa pesquisa do Datafolha também levou em conta aqui a expectativa das pessoas para a melhoria econômica, conforme eu falei aqui, mas também para o aumento da inflação, para o aumento aí do custo de vida e também do poder de compra, poder aquisitivo e tudo mais. Vários outros itens foram de fato mensurados. Agora, nessa outra pesquisa aqui, nesse outro comentário, nessa outra informação também da Folha de São Paulo e também de acordo com o Instituto Datafolha, no eleitorado do Lula o otimismo está caindo, está acabando, né, para falar a verdade. Havia aí 79% antes de otimismo aqui em relação ao governo Lula, isso em dezembro, no finalzinho do ano passado, acabando o governo Bolsonaro, a faixa sendo transferida para o Lula, o Fernando Haddad assumindo a pasta da Fazenda e tudo mais. Havia aí 79% de confiança entre o eleitorado do Lula, pessoal que elegeu o Lula aí, na questão da economia. Esse pessoal acreditava que o Brasil iria melhorar do ponto de vista econômico, né? Então, houve em março uma queda já para 76%, mas nada substancial. Porém, isso aí caiu para 66% agora em setembro. Então, 13% nesse ano já de queda nesse percentual, nesse indicador aí. Se contarmos apenas de março para cá, um espaço de 6 meses, 10% de queda nesse indicador a respeito da confiança na economia brasileira do pessoal que votou no Lula, do pessoal que fez o L com gosto. Então, houve um grande aumento aqui na fatia da população dos eleitores do Lula que acreditam que vai haver uma estabilidade econômica, ou seja, a economia não vai nem melhorar nem piorar. Havia então, no final do ano passado, aí, 18%, em dezembro e março também, e subiu para 25%. Porém, discordo do pessoal do Datafolha quando eles falam aqui que não chega a ocorrer uma alta expressiva no grupo de eleitores do presidente Lula que projetam piora no cenário econômico. Claro que existe sim uma alta, era 1% aí no ano passado, em dezembro do ano passado, agora são 7%. Aumentou 7 vezes o número, como que não é uma alta expressiva? Claro que é. Isso aqui representa muito mais do que a questão do pessoal que acredita que vai haver aí uma estabilidade na economia. Estamos falando de pessoas que acreditam que o governo Lula vai piorar o cenário econômico brasileiro, provavelmente pessoas que já se arrependeram de ter votado no Lula, né? E aí vem um grande ponto que questiona até aquela outra informação trazida aqui pelo Datafolha, não é? A questão dos 35% que o pessoal acreditava aí que ia ter uma melhoria na economia, o pessoal estava confiante na economia brasileira mais do que outubro no ano passado. Isso aqui ajuda a nós colocarmos em xeque a metodologia do Datafolha, que é o grande problema. Não é que eles fraudam números, não é que eles mudam os resultados ali, a metodologia deles é problemática, a gente vê pela própria pesquisa. Então olha só os dados que eles trazem aqui em relação aí à economia pessoal, quantas pessoas acreditam para a economia do seu dia a dia, da sua família, da sua vida. Então, por um lado, eles falam que o povo brasileiro acredita que a economia do Brasil vai melhorar. Por outro lado, está aumentando o número de pessoas que têm confiança na economia brasileira. Por outro lado, conforme é trazido aqui nessa reportagem, esse número de pessoas que acreditam que a sua vida pessoal vai melhorar, a sua economia pessoal vai melhorar, está caindo muito, está despencando. Então como é que pode uma pessoa dizer que o Brasil vai melhorar, mas a minha vida vai piorar do ponto de vista econômico? Não faz sentido. Tipicamente a nossa vida é impactada pelo país em que nós vivemos, né? Então não faz sentido. Há um problema de metodologia aqui das perguntas que são feitas para as pessoas provavelmente. Olha só, em outubro houve um pico de 70% de pessoas que acreditavam de fato que sua economia pessoal iria mudar. Isso aí caiu para 59% em dezembro. Claro, efeito Lula, o pessoal já com medo do que o Lula poderia fazer para sua vida pessoal, para suas finanças pessoais. Isso continuou caindo um pouco mais, 56% em março, 55% em setembro.
setembro. Então estamos falando aqui de 15% de queda, de fato, de pessoas que acreditavam que haveria uma melhora na economia pessoal. Havia 70% em outubro, agora tem 55% em setembro deste ano. Como que isso dialoga com esses dados que colocam o mesmo patamar de pessoas que em outubro confiavam na economia brasileira e agora em setembro confiam também na economia? Não faz muito sentido isso aí. Então acredito que, de alguma forma, o Datafolha está fazendo uma metodologia que ajuda a macetear os números, mas a grande verdade que nós vemos no dia a dia, na conversa das pessoas, inclusive pessoas que votaram no Lula e tudo mais, é que realmente está havendo, de fato, uma perda na confiança da economia do Brasil. Isso faz muito sentido. Não há nada nesse governo atual que nos leve a acreditar, que nos deixe empolgados aí com o futuro da economia do país. Muito pelo contrário, né? Se o Datafolha fosse um instituto sério, provavelmente ele já teria refletido esses números aqui em suas pesquisas. Mas como nós bem sabemos, seriedade não é uma das qualidades desse Instituto Datafoice, né? Mas o que você achou desses números? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.